milito no Centro Espírita Francisco de Assis, né? E mais particularmente eu trabalho num trabalho que ocorre às segundas-feiras lá, que é um trabalho do Departamento de Socorro e Amparo aos Alcoolistas, Tabagistas e Toxicômanos, que a gente abrevia pela sigla DESAAT. É um trabalho que ocorre todas as segundas-feiras, a casa abre para esse trabalho a partir das 19 e o trabalho vai até 21h45, 22 horas, e é um trabalho voltado para as adicções de toda a ordem, ok? Lembrando que adicção é um termo mais politicamente correto que a gente usa para substituir a palavra vício, né? E, obviamente, a gente trabalha ali não só com aqueles que são portadores das adicções, mas também com seus familiares que procuram a casa, tá? Então, se souberem de alguém que precisa, que queira, né? Tá aí. Toda segunda-feira, faça sol, faça chuva, seja Natal, Ano Novo ou Carnaval. É o único trabalho do centro que não tem recesso de férias, não tem feriado. Se cair no Natal, a segunda-feira, a gente está lá na segunda-feira do Natal. Se cair no Ano Novo também. Então, nunca se perguntem, será que hoje tem DESAAT? Sempre tem. Só se não for segunda-feira. Se for segunda-feira, tem. Tá bom? Muito bem. E aí, coube a mim, né, nesse processo de divisão que foi colocada, né? Divisão do ponto de vista semântico da coisa, né? Na verdade, não há como fazer uma distinção entre os aspectos que foram considerados aqui no propósito desse curso, que é o atendimento fraterno. Mas ficou para mim esse tópico de assistência espiritual e medicina convencional. Alguém já ouviu falar disso aqui? Pirâmide do aprendizado? Alguma vez alguém botou os olhos nessa história aí de pirâmide do aprendizado? É antigo, 1990, né? Quem trabalha na área de educação, quem milita na área de educação, com certeza em algum momento já botou os olhos nisso aí que eu estou mostrando. E essa pirâmide, ela divide as fontes de informações e o nosso aprendizado em dois grandes grupos, o chamado aprendizado passivo e o aprendizado ativo. O aprendizado passivo é exatamente o que está acontecendo aqui. Vocês todos sentados, eu aqui na frente falando, e vocês com alguns dos seus canais sensoriais abertos ou não. Entenda-se por canais sensoriais, a visão, a audição, o olfato, né? Tudo isso são canais sensoriais que, obviamente, fornecem informações para o nosso cérebro processar e a gente reter ou não essas informações. Quando esses canais sensoriais são usados isoladamente, o índice de retenção do aprendizado é muito pequeno. Depois de 2 semanas, ninguém está falando aqui de 1 ano, depois de 2 semanas, a gente só consegue se lembrar de 10% do que a gente lê. A gente só consegue se lembrar de 20% do que a gente ouve. Ou seja, né? Se eu só ficar fazendo o que eu estou fazendo aqui, daqui 2 semanas, 20% e olhe lá. 30% do que a gente vê. Quando a gente começa a somar os canais, as portas de entrada, começa a melhorar um pouquinho, né? Então, se nós somarmos ver e ouvir, a gente já consegue 50%, que é quando a gente assiste um filme, por exemplo. Mas ainda está abaixo da linha colocada como aprendizado passivo, que é 50%. A gente só começa a aumentar os índices de retenção a partir do momento em que a gente se torna ativo no processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente, depois de 2 semanas, retém 70% daquilo que a gente fala. E uma maneira de promover esse tipo de aprendizado é participar de uma discussão. E 90% daquilo que a gente fala e faz, né? E aí um exemplo clássico é fazer uma simulação teatral de um fato. Eu ia fazer uma simulação teatral de um fato, mas eu falei assim, não, isso pode gerar um pouquinho de constrangimento, nem todo mundo tem dotes artísticos, né? Nem todo mundo é tão desinibido e tão cara de pau quanto eu, né? Por exemplo. Mas enfim. Mas o nosso objetivo hoje, eu tracei uma outra estratégia dinâmica, né? A gente vai trabalhar essa estratégia para que a gente possa passar dessa linha dos 50%. Aí agora nós vamos ler juntos
O primeiro caso. A pessoa atendida informa ter diabetes. Anda muito nervosa, com dores de cabeça, tontura, desmaio, aflição, falta de ar, sufocada, com muita angústia, arrepios, pesadelos, crises de choro, medo, não dorme bem e se levanta cansada. Sente peso nos ombros, nas costas e na nuca. Vê vultos e ouve vozes. Que orientação você daria a essa pessoa? Eu vou voltar aqui e vou deixar aqui, tá? Só para a gente... Então, a partir desse caso que foi colocado aí, vocês terão 10 minutos para vocês escreverem o que é que vocês diriam para essa pessoa. Não se preocupem ainda com o tema que nós vamos abordar depois, tá? Construam uma fala de vocês exatamente com aquilo que vocês já viram até o presente momento. E aqui tem umas coisas importantes de coisas que vocês já viram anteriormente. Porque, diferentemente de vocês de alguns de vocês que não leram o material inteiro, eu tive que ler o material inteiro, né? Para saber o que é que estava colocado ali no material, o que é que me cabia, o que é que vinha antes de mim. Vamos aproveitar para fazer a seguinte consideração. Tudo que se faz na vida deve ser regido por uma conjunção de palavras chamada bom senso, né? E o bom senso diz que a gente deve procurar o meio termo para todas as coisas, nem 8 e nem 80, né? E no caso em questão, não que eu esteja, né? Nós temos duas coisas, né? Uma premissa que nos diz, não é por muito falar que seremos ouvidos. E a outra premissa que nos diz que nem sempre a gente se faz entender para uma outra pessoa que não tem o mesmo grau de compreensão, de instrução, de evolução espiritual que a gente. Então, eu posso sim fazer a minha orientação aqui uma fala de uma frase. Desde que eu garanta que quem está ouvindo tenha, obviamente, o compreendimento, a compreensão completa daquilo que eu disse. E aí entra uma segunda coisa que normalmente a gente ensina para os nossos futuros profissionais da área de saúde e que eu não vi, né, e vou até conversar com o Lima depois para que a gente possa inserir isso no material, que é o seguinte, a gente nunca deve, ensina isso para os nossos alunos de graduação da área de saúde. Nós temos 3 cursos, vocês sabem, enfermagem, medicina por ordem, né? Medicina que é a mais antiga, enfermagem e psicologia. Que nunca se deve terminar um atendimento, uma orientação, uma sessão psicoterápica, sem a pergunta, sem 2 perguntinhas, né? Você entendeu tudo o que eu disse? E a segunda, você quer perguntar alguma coisa, que eu esclareça alguma coisa do que eu disse? Isso vale para o atendimento fraterno também. E aí, o tamanho da minha fala não vai fazer diferença. Pode ser uma frase apenas, pode ser um tratado de Tordesilhas, alguns têm mais habilidade, né? Desde que eu garanta que o meu assistido ali no atendimento fraterno tenha plena compreensão daquilo que eu disse, ou do que a equipe disse, né? Então, sempre terminar o atendimento com essas 2 perguntas. Você entendeu tudo o que foi dito para você aqui? Você tem alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria que a gente falasse de uma outra maneira ou esclarecesse mais para você? Né? E aí, a outra coisa que eu tenho mania, né? Alguém pode ter se perguntado se não estava faltando um S lá naquele diabetes, se foi um erro de digitação. Não. Em bom português, diabetes, a patologia diabetes é diabetes. Ela tem S se ela for escrita na sua origem latina, diabetes mellitus, tá? Mas em bom português é diabetes mesmo, ok? Todo mundo já ouviu falar nessa palavra aqui, ó. É um anglicanismo que chega a doer, mas infelizmente, né, o brasileiro adora copiar coisa alheia, né? Uma falta de identidade, de ufanismo nacional que... Feedback.
Feedback é dar devolutiva, né? É dizer o que achou sobre. E isso é uma estratégia nos processos de ensino-aprendizagem importantíssimo, né? Então, vocês já podem sair hoje gastando o latim anglicano de vocês. Olha, hoje eu trabalhei feedback lá no curso de atendimento fraterno. Então, agora vocês vão fazer um feedback. Não é o móvel, né? E nem vocês vão fazer assim, porque não é esse o objetivo. Vocês vão apenas dizer como é que vocês fariam, ou o que vocês acrescentariam no que o colega... Mas existe uma técnica para a gente dar feedback, que é a técnica do sanduíche. A gente começa elogiando, carca e termina elogiando de novo. É assim que... Essa chama-se estratégia de feedback eficaz, né? A gente... Olha, você realmente me surpreendeu, mas você... Né? E termina... Mas eu acredito piamente na sua capacidade de superar essas dificuldades. Essa é a estratégia de feedback efetivo. Mas só para descontrair um pouquinho. Vocês vão dizer agora, lendo o que o colega escreveu, o que é que vocês acrescentariam, o que é que vocês tirariam. Mas fica tranquilo, nós estamos entre amigos e ninguém aqui vai... É para escrever aí exatamente o que vocês pensam, tá? Não é para se furtar nada, não. Não vale nota. Não vale nota. Isso, falou a palavra mágica. Não vale nota. Tá? Vai valer nota só estar aqui. Quem não está aqui hoje vai ficar com 0. Vamos para o caso 2. Volto a insistir. Isso foi extraído do material que vocês receberam, ok? Um jovem de 25 anos procurou o atendimento fraterno com o seguinte problema. Uma jovem, desculpa. Ela narra como se alguém estivesse apertando a sua garganta e, com isto, nem saliva ela consegue engolir. Imagine alimentos. Já foi ao médico, fez todos os exames e nada foi detectado, tendo o médico concluído ser o problema psicológico e lhe passou o remédio controlado. Não houve melhora com a medicação e por isto buscou o espiritismo, pois teme cometer uma loucura. Sente-se tomada por uma força estranha tentando sufocá-la. Qual a orientação mais adequada a essa jovem? Tá? Não devia, mas eu vou chamar a atenção de vocês. Diferente do outro caso, que não relatou em momento algum que tinha procurado atendimento médico, esse caso, um dos diferenciais é que já procurou atendimento médico e tem um diagnóstico e uma conduta médica prescrita. Né? Claro que a gente deduz que o outro também sabia, porque de onde que ele tirou que tem diabetes, né? Mas em momento algum foi dito lá que ele fazia um acompanhamento médico e seguia à risca as orientações médicas. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para o sinônimo desses dois vocábulos, que são antônimos, né? Excludentes e includentes. A palavra excludente é que exclui, né? Que separa, né? E excludente é o contrário de includente ou inclusivo. E a includente é aquilo que inclui, que faz com que algo se torne parte de alguma coisa, né? E aí, a primeira pergunta, para vocês refletirem, não precisam me responder, é se medicina material ou humana e medicina espiritual são coisas excludentes ou includentes? Includentes. Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Nem a medicina espiritual sozinha, e a gente vai comentar algumas situações em particular, inclusive no caso, é capaz de dar conta, ou principalmente no que torna a questão de fator tempo, às vezes. Não, no caso da medicina material, porque ela não vai à origem, ela trata os efeitos. E no caso da medicina espiritual, que às vezes demanda um tempo que o indivíduo não tem para impedir que ele cometa um desatino, ok? No material disponibilizado para vocês, eu não precisei gastar o meu tempo procurando absolutamente nada. Tudo isso aí foi extraído do material de vocês. Lá na página 14, está escrito assim para vocês, ó. É importante certificar-se se o paciente está em assistência médica e jamais se deve suspender o uso de medicamentos.
Isso se aplica a algum dos dois casos que vocês viram hoje à tarde ou aos dois casos? Aos dois. No primeiro, embora ela tinha um diagnóstico de diabetes, ela não relatava que ela estava fazendo um acompanhamento médico. E no segundo, embora ela relatasse que estava fazendo acompanhamento, tinha um diagnóstico, tinha uma medicação, mas que não estava fazendo efeito, né? Ninguém pode, né? Porque, por exemplo, alguém pergunta, no segundo caso, vamos aproveitar, os casos foram feitos para isso. Alguém perguntou para ela quanto tempo fazia que ela estava tomando a medicação? A maioria das medicações de ordem psiquiátrica são medicações que a gente chama de medicações de impregnação e não mostram nenhum efeito, nenhum benefício antes de 3 a 4 semanas de uso contínuo. Ok? Então, primeira pergunta, quanto tempo? Não tem nem que perguntar. Ninguém, mesmo que seja um médico, um psicólogo ou um enfermeiro que esteja trabalhando no atendimento fraterno, pode se meter em orientação médica e nem desaconselhar orientação médica, mesmo que seja um médico que esteja ali fazendo o trabalho de atendimento fraterno. Ok? Até porque isso é falta de decoro, isso é falta de ética profissional. Tá? A pessoa está ali como assistida sua enquanto um trabalhador de atendimento fraterno. Ela não está no consultório dele. Ok? Discutir conduta e pensar em outros diagnósticos se ela estivesse ali no consultório dele. Ali não é o consultório dele. Ali é um ambiente de atendimento fraterno. Prescrever assistência espiritual e deixar claro que o tratamento espírita é um auxiliar da medicina terrena. Se aplica aos dois casos, né? Então, no primeiro caso, olha, antes de mais nada, procure um profissional especializado e faça um acompanhamento adequado do seu diabetes. No segundo caso, vamos, obviamente, introduzir na sua terapêutica uma outra faceta da terapêutica, que é a assistência espiritual, mas ela não exclui a assistência material. Ok? Eu falei da questão do tempo de fazer uso da medicação, não é porque é para chamar a atenção de vocês, que às vezes a gente comete alguns equívocos sem nem se dar conta. Não é para ninguém perguntar. Não é para ninguém fazer esse tipo de pergunta que eu fiz aqui agora e falar, olha, você tem que esperar que vai fazer efeito a sua medicação. Não. Tá? Isso é problema, isso é questão dela com o profissional de saúde com quem ela trata. Tá? Foi só um alerta para dizer que às vezes a gente não se dá conta do que a gente está fazendo. Na ânsia de querer ajudar, a gente mete o pé pelas mãos. Tá? Essa é complicada. Essa é complicada porque a gente tem um monte de instituição que se intitula espírita, sob a égide espírita, e que, por caridade, às vezes, divulga, recebe alguém. E, olha o que está escrito ali. Receituários alopáticos, homeopáticos ou fitoterápicos devem ser terminantemente evitados na casa espírita. A casa espírita é uma casa de assistência espiritual, não de assistência material. A alopatia é o remédio de farmácia, né, que a gente da indústria farmacêutica. O homeopático é uma linha, é uma outra linha, mas também é uma medicação, uma substância química. E os fitoterápicos também. Isso é atributo da medicina. Hoje existe a medicina homeopática, a medicina alopática, que é aquela que só trata com os medicamentos da indústria farmacêutica, e a medicina fitoterápica. Né? Então, isso não tem que ser prescrito, entregue, doado, psicografado na casa espírita receita. De nada disso. Eu disse que é complicado porque a gente está cansado de ver, né? E aí eu quero acreditar que seja por caridade. Mas a gente não é caridoso quando a gente deixa uma pessoa que está equivocada em alguma coisa morrer ou desencarnar equivocada. Por mais que pareça ser anticaridoso tentar chamar essa pessoa à realidade,
também é anticaridoso se eu permitir que ela continue equivocada em relação a uma determinada... Como a doença está no espírito, e está mesmo, não adianta tratar com a medicina terrestre. A doença do corpo, somática, é uma manifestação, obviamente, da doença no espírito. Ok? Acontece que, em algumas situações, ou se não em quase todas elas, se eu não contemporizar ou se eu não proteger o organismo através da medicina terrestre, enquanto o indivíduo não faz uma mudança de comportamento para que ele corrija o problema que está no espírito dele, no perispírito, eu posso ter problemas graves. Vamos pegar o caso aqui? Suponhamos que, baseado no que está escrito ali, que ela fala que não teve efeito nenhum, né? E a gente ainda, não, realmente, não adianta ela tomar remédio, que não vai fazer nada, porque o problema dela é do espírito. E fala para ela, não, pode parar de tomar o remédio, minha filha. Primeiro que você não teve melhora nenhuma, e segundo que o seu problema é no espírito. E ela pode ser que ela até se proponha a fazer uma mudança de comportamento, uma reforma íntima, que vai levar a um desaparecimento desses sintomas, mas até lá ela pode se suicidar. Ela pode se suicidar. E no momento em que a medicina terrena intervém e recompõe a bioquímica do cérebro desse indivíduo para segurar ou para se opor o máximo possível àquilo que está na ideinha dela, porque é fruto da marca perispiritual que ela traz, mais da companhia dos amiguinhos, dos coleguinhas de existências anteriores ou dessas existências, ela pode ir às vias ela pode morrer. Ganhar tempo. Mesma coisa, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que infecções são decorrentes de problemas de doenças da alma, que ou diretamente em alguns órgãos, ou diminuem a resistência, as defesas do sistema imunológico do indivíduo, e uma infecção pode se instalar em qualquer lugar. E aí dá para eu esperar essa pessoa fazer uma reforma íntima, aí ela pega e faz, por exemplo, uma infecção de vesícula, uma colicistite. Dá para eu esperar ela fazer uma reforma íntima e deixar a vesícula dela estourar lá dentro do abdômen dela e ela fazer uma peritonite e morrer por choque séptico? Dá para eu esperar que ela faça uma reforma íntima a ponto de resolver a lesão perispiritual dela para que o pâncreas dela volte a funcionar? Até lá, meu filho, ela já ficou cega, já teve neuropatia, já amputou os 2 pés, os 2 braços. Na página 19 e 20 ainda do material que foi disponibilizado para vocês, tem essa frase assim, ó. Não interferir nos tratamentos médicos. E aí tem uma explicação um pouquinho mais, umas palavras mais bonitinhas daquilo que eu falei. O tratamento espiritual pode ser considerado complementar nos casos de tratamento para doenças. Lembrar da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e da alma. E aquilo que eu falei, mesmo que o atendente fraterno seja um médico, um psicólogo, qualquer outro profissional da área de saúde, não deve interferir em nada que diga respeito ao tratamento médico. O ambiente do atendimento e o trabalho do atendimento fraterno não é consultório de ninguém. Não é sua função interferir nas escolhas do paciente. Ok? Na página 26, reitera novamente, o atendimento fraterno, como já sabemos, não dispensa a contribuição médica. Não dispensa a contribuição médica. Na página 27, antes de tudo, é necessário perguntar se ele tem recebido atendimento especializado. Se a resposta for não, recomendamos a procurar um médico. Se já estiver sendo atendida, estimulamos a continuar buscando respostas pela medicina, que se aplicam aos 2 casos que nós vimos agora à tarde. Ok? E, de certa forma, isso acaba indo em direção à cirurgia espiritual, mas eu não quero usar essa terminologia, A mediunidade curadora, seja ela em qualquer manifestação, não vem suplantar a medicina e os médicos. Vem, Allan Kardec, Revista Espírita, 1866. Não é fala minha, tá?
A mediunidade curadora não vem suplantar a medicina e os médicos. Vem simplesmente provar que há coisas que eles não sabem e os convidar para estudá-los. Que a natureza tem recursos que eles ignoram. Que o elemento espiritual que eles desconhecem não é uma quimera. E que quando levarem em conta o elemento espiritual, abrirão novos horizontes à ciência e terão mais êxitos do que agora. Kardec, em 1866. Qual é a intencionalidade educacional disso? Que vocês façam agora, no calor, que vocês fizessem agora, no calor dos acontecimentos e sem que vocês estejam expostos a outras literaturas que nós vamos recomendar para vocês. Para que depois, num outro momento qualquer, no recesso de seu lar, com a maior tranquilidade do mundo, você possa avaliar o que houve de progresso aí e, eventualmente, se você já se aprofundou nas referências e no referencial teórico, você refazer como um treinamento, tá? E caso vocês queiram, esses são 2 apenas de, eu acho que 1 dúzia de casos que tem lá. Vocês podem fazer essa mesma tarefa com todos os casos que tem lá. E vocês podem usar essa mesma estratégia se virem diante de uma situação de serem multiplicadores do atendimento fraterno. Entenderam o que eu estou dizendo? Se vocês forem convocados ou convidados, que no caso é convocado, por um e-mail, brincadeira. Vocês podem usar essa estratégia, usando os casos, para a partir dos casos discutirem os pontos de cada coisa. Ah, o senhor vai corrigir? Não, eu não vou corrigir. Sabe por que eu não vou corrigir? Primeiro, que eu não sou a palavra final de nada disso. Obviamente, nós estamos dividindo aqui as experiências que a gente tem. Quem é que vai corrigir isso para vocês? A cultura espírita. As bases doutrinárias. Onde é que vocês vão encontrar elementos para corrigir isso? No Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 17, item 11, cuidar do corpo e da alma. No Livro dos Espíritos, tá? Onde? Especificamente nas questões de 718 a 727, ok? Aonde mais? No livro O Espírito da Verdade, ok? Está lá, de 1997, Espíritos Diversos, psicografado pelo Chico e pelo Valdo. Onde mais? Depois tem um lá no final que está tudo listado, aí alguém pode fotografar, ou depois isso pode ser enviado para vocês. Espírito e matéria, 2 pontos, tem um erro de digitação lá. Novos horizontes para a medicina, ok? No livro Medicina e Espiritismo, tem outro erro de digitação ali, está faltando um I, tá? No livro Doenças ou Transtornos Espirituais, ponto de interrogação. Então isso aqui é apenas uma pequena mostra de onde vocês vão encontrar elementos para corrigir o que vocês fizeram aí. E aí, uma palestra minha, Adicção, 2 pontos, doença da alma. Não precisa copiar o link nem fotografar, basta colocar lá na barra do Google, palestra Júlio César André, os 3 nomes próprios, e vão aparecer várias, inclusive essa, que eu recomendo, tá? Porque está diretamente relacionado ao que nós estamos falando. E um último comentário. Eu preciso me valer de uma coisa que foi levantada aqui, e obviamente foi muito bem conduzida pela Agnes, que foi uma pergunta que foi feita sobre a questão do atendimento ser feito por mais de uma pessoa, Além de ser recomendado, eu diria que é quase uma regra a ser seguida por questões de ter sempre uma testemunha de tudo que está acontecendo ali. E aí, eu queria puxar a sardinha para o trabalho que nós acabamos de fazer agora, que vocês podem, quando vocês fizerem atendimento fraterno, uma coisa que é complicado, é entrar um trio, por exemplo, ou uma dupla para fazer o atendimento fraterno, sem ficar previamente combinado quem é que vai fazer a devolutiva para o indivíduo. Tá?
E essa história de que um fala, o outro complementa, vai chegar um momento que, se a dupla for sempre a mesma, que também não é uma coisa que a gente recomenda que se troque, mas caso isso aconteça, vai haver uma sintonia mais fina e talvez até seja possível fazer esse tipo de coisa. Mas, num primeiro momento, é recomendado que se defina antes da dupla ou do trio quem é que vai fazer a fala naquele momento, ok? Com aquele assistido. E aí, usem a estratégia que nós fizemos hoje para melhorar. Terminou um atendimento, faça um feedback com quem fez o atendimento. Olha, você não acha que você... Aí agora sim é hora de lembrar do sanduíche. Então, porque isso faz o quê? Isso qualifica cada vez mais o atendimento do colega, do seu e tudo mais. E olha, sejamos humildes. Humildes.